O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Desculpa, eu pulei 38. 38. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se és o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Falaram para Jesus quando ele estava sendo crucificado, com um ladrão, um criminoso de cada lado, e outras 2 cruzes. Versículo 41. Podemos? Os principais sacerdotes, está tudo certo aí, pessoal? Sim. Ah, tá. Os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ah tá. Não creram em várias coisas, né? Que ele já havia falado, que ele havia feito. Que ele só está repreendido isso aí em nome de Jesus, porque ele tinha que estar ali, né? Ele estava ali por um plano de Deus, ele estava ali por amor, havia um plano para ser executado, ele não podia descer dali, né? Não podia descer dali, tudo foi para chegar naquele momento, desde o Antigo Testamento, era o grande momento, era o maior momento da história, e até hoje ele está ali na cruz por amor. Espiritualmente falando, ele não foi pego, caçado. Foi Judas que armou. Que Judas? Nada. Espiritualmente falando, não. Ele se entregou. É muito bacana quando os soldados vêm e um dos discípulos querem reagir na força do braço, e ele fala: calma, não precisa não. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai agora, e ele enviava uma legião de anjos. Quer dizer, entenda o que está acontecendo aqui, é um plano. Entenda que eu não estou sendo pego, eu estou me entregando. Entenda que eu estou deixando me pegarem. Entenda que eu estou permitindo tudo isso. Então a gente precisa entender com olhos espirituais as coisas que acontecem. A gente precisa ter o olhar espiritual para as coisas. Não é, ficar neurótico, não é fanatismo, não é aquela religiosidade excessiva de espiritualizar absolutamente tudo. Como eu disse, né? Falei há poucos minutos que às vezes dores de cabeça, mau humor, são por várias razões. Se a gente espiritualizar tudo, a gente vai ver ou Deus em tudo, ou demônio em tudo, sabe? E a gente precisa ter equilíbrio. Agora, a gente precisa sim olhar para a vida e olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com o olhar de Deus. A gente precisa deixar o nosso olhar humano, o nosso olhar natural, pegar o óculos, pegar as lentes de Deus, de Jesus, do Evangelho, colocar no nosso rosto para a gente enxergar como Ele enxerga. E é impressionante como que para a mesma situação, quando a gente põe essa lente de Jesus, a gente olha para ela, é como óculos mesmo, né? Se você tem dificuldade de enxergar de longe ou de perto, está embaçado, no meu caso é longe, né? Não sei o seu, de quem usa óculos, no meu é longe. Então olha aquela placa lá, aí na última prova do Detran, foi decretado que eu preciso dirigir de óculos, porque se eu estou olhando a placa muito longe, às vezes eu consigo ler, às vezes não,
porque fica embaçado. Agora, é maravilhoso, o óculos limpinho, né? O óculos bem limpinho, porque também se o óculos está sujo, embaçado, continua ruim. Agora, quando ele está limpinho, você põe ele, não é, gente? Vocês já tiveram essa experiência, quem usa óculos? Quando você põe, você fala, meu Deus, está longe, eu estou vendo tudo e está clarinho. A gente precisa colocar o óculos do Evangelho para olhar para nós mesmos, para olhar para as pessoas, para olhar para o mundo, para olhar para tudo. Porque aí vai mudar a nossa opinião, vai mudar a nossa maneira de interpretar. Quando a gente olha com o olhar de Deus, quando a gente olha com o olhar do Evangelho, quando a gente olha com o olhar de Cristo, os nossos paradigmas são quebrados. Aquilo que a gente pensa desde criança, mas a pergunta é, quem está disposto a isso? Porque às vezes a pessoa não quer abrir mão do que ela pensa. Aí eu orgulho de novo. Ela tem um pensamento que é desde quando ela tinha 10 anos. Aliás, muitos dos pensamentos que a gente tem hoje, com 36, com 40, com 50, com 25, com 70, com 70 e pouco, enfim, muitos dos pensamentos que nós temos hoje, eles começaram quando a gente tinha 5 anos. Aí a gente ficava ouvindo muito dos nossos pais ou avós uma coisa, 5, 6, 7, 8, ou então 10, na escola, na juventude, qualquer coisa que a gente ouviu por muito tempo e muitas vezes formou pensamentos em nós. Por isso que as pessoas pensam diferente, porque você foi criado num bairro, ela foi criada em outro, numa cidade, ela em outra, com certas pessoas, ela com outras, em certas escolas, elas em outras, um público, outro particular, outro pais separados, outros pais juntos, é isso. Esse é o trabalho que o Espírito Santo vai nos ajudar, que o Evangelho nos ajuda, o psicólogo também ajuda, terapeutas também ajudam nisso, mas a gente tem o Evangelho, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo para dar uma ajuda extraordinária nessas coisas também, porque o Evangelho é a morte para a vida. Eu preciso morrer para essas coisas que eu vi minha vida toda, que muitas vezes não vai bater com o que está escrito. Então eu vou misturar, é isso que muita gente faz, acaba fazendo uma mistura de Evangelho com aquilo que ela pensa, que ela não quer abrir mão do que ela pensa, ela pensa já há muito tempo assim. Orgulho, não vou mudar, sempre vai ser assim, eu creio que é assim, o certo é assim. Isso é um assunto profundo, essa questão da humildade, né? Porque assim, às vezes a pessoa não quer nem ouvir outra opinião, ela não quer saber do outro ponto de vista. Eu procuro, gente, eu dou esse conselho a vocês, eu sei que alguns devem fazer isso também, mas às vezes alguém me manda um vídeo, me manda a opinião de uma pessoa, que a princípio eu não concordo, a princípio não está de acordo com o que eu penso. Mas é bom às vezes a gente procurar ouvir. Mas é completamente contrário ao que eu penso. Mas será que o que você pensa não pode ser melhorado? Talvez vai melhorar. Talvez, sabe qual é a melhora que a gente precisa ter ao ouvir uma opinião completamente contrária? Equilibrar a nossa opinião, que às vezes está muito radical. Então a gente, entendendo o outro lado, a gente consiga talvez encontrar um equilíbrio, sem deixar de pensar como você já pensa, mas de uma forma mais equilibrada, porque agora você ouviu o outro lado. Agora, quando a pessoa fala assim, eu não quero ouvir o outro lado, não quer saber disso não. Então ela se fecha numa opinião, e o pior, sendo ela cristã, às vezes essa opinião que ela tem, vem de um costume, vem de família, vem da infância, e não está de acordo com o Evangelho. Então o Evangelho, ele não é uma opinião humana. O Evangelho saiu da boca de Jesus. Evangelho é o que Deus pensa. Evangelho é o que Deus sente. Então eu preciso pegar todas as minhas opiniões, todas as minhas vontades e passar no raio-x do Evangelho. E passar pelo Evangelho, no filtro do Evangelho.
Eu preciso filtrar na palavra de Deus, eu preciso saber, porque na hora do filtro, tem coisas que a gente pensa, quando a gente pega o filtro, ou coloca o óculos do Evangelho, tem coisas que passam, tem coisas que estão de acordo, várias coisas que eu penso estão de acordo com o Evangelho, ou quem sabe eu só penso por causa do Evangelho mesmo, mas precisamos analisar se tem coisas que não estão de acordo com o Evangelho, não estão de acordo com o Evangelho. Então essas coisas que não estão de acordo com o Evangelho, porque eu quero agradar a Deus, eu abro mão desse pensamento. É um pensamento que eu tenho há mais de 20 anos, mas eu abro mão dele. Eu sempre pensei assim, mas eu não quero mais pensar assim, porque não está de acordo com o Evangelho. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Espírito Santo faz em nós. A gente precisa trazer o Evangelho para dentro da igreja, para dentro de nós e para dentro da igreja. Porque o que acontece é de trazer o mundo, é de trazer a vida carnal, mundana, para dentro de nós, para dentro da igreja. Aí falando, você está pensando assim, mas esse teu pensamento, ele é um pensamento, é uma lógica, é uma ótica que está de acordo com o mundo, Isso não está de acordo com o Evangelho, isso aí. Evangelho não é humildade? Evangelho não é amor? Então isso aí não está legal. Isso aqui está de acordo com o Evangelho, ou isso aqui não está de acordo com o Evangelho, porque o Evangelho é verdade, isso aí não é verdade. Então o que é Evangelho? Evangelho é amor, Evangelho é humildade, Evangelho é transparência, Evangelho é verdade. No dia de hoje, a gente... Vamos embora, vamos em frente. Então, olha aqui, diz assim, gente, onde eu parei? Qual versículo? 43. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse, eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele, o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Nós já falamos sobre isso, né? Que esse foi o maior, ou o ápice da dor de Jesus, mais do que a dor física, de ter pregos na sua cabeça, nas suas mãos, chicotadas e tudo mais do que a física, a dor dele ter sido abandonado pelo Pai, porque isso nunca tinha acontecido. Mas isso estava acontecendo por amor, porque ele estava carregando ali os nossos pecados, e o Pai os separou. Então, Evangelho é isso. Uma pessoa que está assistindo o culto agora pela primeira vez, que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, ela precisa entender, todos nós precisamos entender, todos nós, eu me incluo, a gente precisa entender cada vez mais, que ele na cruz, ele se separou do Pai para a gente poder se aproximar, que ele morreu para a gente viver, que ele se negou para hoje a gente ter o sim de Deus quando a gente se arrepende e pede perdão, que ele se esvaziou de si para que a gente pudesse hoje ser cheio dele, que ele veio sendo espiritual, ele veio em forma humana, nascendo de Maria, mas de forma humana, para que hoje a gente seja pessoas, para que nós hoje sejamos pessoas espirituais. Então tudo que ele fez na cruz foi para que hoje a gente pudesse viver coisas que, se ele não tivesse feito o que ele fez na cruz, a gente não ia conseguir viver, a gente não ia conseguir ser espiritual, a gente não ia conseguir amar, a gente não ia conseguir se esvaziar,
a gente não ia conseguir se aproximar de Deus. A gente não ia conseguir se aproximar de Deus. Então a gente precisa entender o que Jesus fez na cruz. E foi por amor a você. Foi por amor a cada um de nós. E se você está ouvindo essa palavra, esse amor que há mais de 2000 anos ele demonstrou, esse mesmo amor está te alcançando agora, 10:06, dia 2 de outubro, 10:06, nesse segundo, esse amor está te alcançando. O amor de 2000 anos atrás está te alcançando hoje, agora, para ele mudar você. Para ele mudar você, não é mudar a sua vida, é mudar você. Você precisa mudar. A gente deu errado, a gente não deu certo. O ser humano não deu certo desde Adão. A gente precisa de conserto, a gente precisa mudar. Mudar você. Não venha para Deus para mudar de vida, venha para Deus para mudar. Você mudando, sua vida vai mudar. Deus quer mudar a sua vida, mas essa mudança começa com a sua mudança. A gente precisa, uma das coisas que precisa mudar é o nosso olhar. O nosso olhar precisa mudar. O nosso olhar para a cruz. A gente não pode olhar para a cruz dizendo, legal, que bacana. Isso não é uma história. Isso não é uma coisa tipo Chapeuzinho Vermelho, Papai Noel. Isso é real. Isso é a palavra de Deus. Então, eu olho para a cruz e valorizo o que ele fez. E recebo esse amor. Eu preciso olhar para a cruz e entender, meu Deus, tudo isso foi por mim. Tudo isso foi por mim. Tudo isso, toda essa dor, toda essa entrega, todos esses chicotes, todos esses pregos, esse abandono, até abandonado o Senhor foi, até separado do Pai o Senhor foi, tudo isso foi por mim? Sim. Então me diga, o que eu posso fazer pelo Senhor? Não há nada que você faça que pague o que eu fiz. Não há nada. Mas o que eu fiz para merecer? Nada também. Aliás, você não merecia. Então por que você fez tudo isso por mim? Eu não fiz nada. Gente, toda vez que você planta, você colhe. A gente não plantou. Isso a gente não plantou. Aliás, o amor de Cristo é assim, a gente plantou morte e recebemos vida. Essa é a graça de Cristo. Essa é a graça de Cristo. Então a gente precisa olhar para a cruz e entender o que ele fez. Tudo isso foi por mim? Foi. E eu, sem merecer? Foi, sem merecer. Aí a gente faz uma pergunta para ele, que é a pergunta que a gente deve fazer todos os dias. Tá bom. O que o Senhor quer de mim? Não, mas eu não fiz por isso, eu fiz por amor. Você correspondendo ou não, eu já fiz o que eu fiz, sabe? Eu já fiz, é o que eu sou. Sim, mas eu quero de alguma forma, eu preciso retribuir, preciso fazer alguma coisa. Não, eu fiz por amor. Sim, eu já entendi, Jesus, mas o que o Senhor quer de mim? Eu quero corresponder isso. Eu quero você. Eu quero você. Foi para te ter. Eu quero você. O que eu quero é você. Quero você para mim. Quero te dominar. Quero te guiar. Quero fazer meu plano na tua vida. Tenho planos para você, para cada área da tua vida. Tem detalhes.
Eu quero você. Eu quero você. Não é o nosso dinheiro, pessoal. Não é o nosso dinheiro. Não é o que a gente tem. Ele quer a gente. Mas o que acontece? Quando ele nos tem, quando ele tem a gente, quando ele tem uma pessoa por inteiro, então ele tem tudo que aquela pessoa tem. Então ele já tem o dinheiro, ele já tem o nosso trabalho, os dons que a gente tem, não é para nosso benefício, embora podemos ser beneficiados por eles, mas é tudo para a glória de Deus. O dinheiro é para a glória de Deus. Se você fala bem, use essa fala para a glória de Deus. Se você é carinhoso, use isso para a glória de Deus. Se você é trabalhador, use isso para a glória de Deus. Se você é muito dedicado, use isso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quando uma pessoa é dele, quando uma pessoa se entrega para ele, ele quer o seu coração, ele quer você. Junto com o teu coração vem tudo, vem tudo. Uma pessoa entregue realmente, como eu disse, ela é completamente submissa. Ah, tem um detalhe, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sobre entrega. Então a gente pergunta a Jesus, mas o que o Senhor quer de mim? Eu quero você. Eu quero você. Então, aí eu falo, tá bom, então eu me entrego. Quando eu me entrego, eu vou fazer minha vontade ou a vontade dele? Porque eu me entreguei. Eu vou fazer o que eu quero ou vou obedecê-lo? Porque eu me entreguei. Eu vou viver os meus planos ou o plano dele? Porque eu me entreguei. Então, não vivo eu, mas Cristo vive. E é aí que está, gente. Aí é o ponto principal. Aí é o ponto principal. Agora é um dos pontos principais que eu quero passar aqui para vocês. Preste muita atenção agora, por favor. Em nome de Jesus, por favor. Preste muita atenção aqui agora. São poucas pessoas que se entregaram assim. Toma, meu coração é todo teu, todo teu. A minha vida pertence a você, Jesus. Minha vida te pertence, minha vida é do Senhor. No dia a dia, essa relação. E aonde que se vê isso? A maioria das pessoas, né, no geral, no mundo aí, qual é o natural? A pessoa, ela quer usar Deus para resolver seus problemas, realizar os seus desejos, ou para que Ele lhe ajude a executar os seus planos. Então, são os desejos dela, é a vontade dela, são os problemas dela e são os planos dela. E como que a gente vê que o plano é nosso ou não? Quem decidiu? Foi eu. Você consultou Deus, Ele confirmou, é da vontade dEle, ou está de acordo com o Evangelho? Na hora que você foi tomar a decisão, você decidiu com seus próprios olhos, você olhou para aquela decisão e a tomou com o seu olhar, com sua ótica, com o seu pensamento, ou você na hora pegou o óculos de Deus e colocou e olhou para aquilo ali? Ele confirmou, de acordo com o óculos dele, teve a aprovação dele, está ok, ele, para você ir em frente? Isso, pessoal, vale para todas as nossas decisões. Por exemplo, alguém está assistindo esse culto agora com 17 anos. Pode ser que esteja na cabeça dessa pessoa, com 17 anos, qual o pensamento? Vários, mas vou citar um aqui, vários. Um deles, qual curso eu vou fazer? Faculdade. Vou fazer faculdade de quê? Ou com 18, e às vezes com muito mais. Nunca é tarde para estudar. Mas o normal ali de muitos
nessa fase, pensar o que fazer. Outra coisa, estou com essa idade aí, estou com 18 anos, estou pensando 19, 20 e pouco, se namoro ou não, com quem vou namorar. Essas decisões, casar, todas as decisões mais simples, porque existem decisões que elas são para a vida, sabe? Tem decisões que vão impactar o nosso futuro, que vai impactar muita coisa na nossa vida. Na hora de eu decidir o curso que eu vou fazer, eu decido o que meus pais falaram comigo durante muitos anos, o que o meu pai sonha que eu faça, o que minha mãe sonha que eu faça, o que eu mesmo desejo fazer, o que a maioria dos meus colegas... Está entendendo o exemplo, gente? Ou eu vou a Deus, porque isso é a pessoa que se entregou. O coração dela é de Deus, então ela vai a Ele. O dono dela é Ele, ela não é dona de si. Tem uma música, esses dias eu estava ouvindo uma música, o nome da música é Dona de Mim. Dona de mim, eu sou dona de mim. Olha o nome da música, Dona de Mim. Quem se entrega a Cristo, se tem uma coisa que a pessoa não é dona de si, é dona dela mesma, das suas decisões, de nada. Tipo assim, o Marcelo, ele não manda em nada. Eu não quero mandar em nada. Nada. Na vida de filho você manda. Não! Não! Mas na sua vida você manda. Não! Mas na sua vida amorosa, no seu casamento, você que manda. Não! Na sua vida financeira você manda. Você não! A vida profissional é sua, você manda. Não! Se entregar a Cristo é isso. Você morreu. Você não manda em nada. Mas você toma as decisões. Não! Na ótica humana, sim, somos nós. Mas não somos nós, entende? Porque se eu tomo a decisão, sou eu que tomo. Vocês estão entendendo, então? Vocês estão entendendo ou não? Sou eu que tomo. Só que não fui eu, porque eu recebi uma direção, porque eu consultei, porque eu orei antes de tomar. Então, na hora de escolher o curso, eu coloquei o olhar do Evangelho. E não pense que se você, um jovem, põe o olhar do Evangelho, então ele não vai fazer curso nenhum, não vai ser missionário. Não! Porque cada um, Deus tem um plano. Na sua função, no seu trabalho como vendedor. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa falando sobre trabalho de consórcio. Ela está trabalhando ali com um consórcio, você compreende, entende que é um trabalho como outros, um trabalho secular, mas que ela está ajudando pessoas, está realizando sonhos, que ela está facilitando a vida de outras pessoas. As profissões, elas, ainda mais quando uma pessoa trabalha com amor, na profissão, seja ela qual for, sendo algo lícito, ela vai facilitar a vida de alguém. Mas ela vai ganhar para isso, então não é amor. Não, é amor sim. Se ela faz com carinho, faz com paixão e faz querendo dar o melhor para as pessoas, é amor. Ela vai ganhar porque o trabalhador é digno do seu salário. Ela vai ganhar como consequência. Mas só que, por que ela trabalha tão bem assim? Justamente porque ela não trabalha de olho no que ela vai ganhar. Ela trabalha pelas pessoas. Mas ela quer ganhar. Lógico, não vamos ser hipócritas. Todo mundo, as pessoas querem a sua recompensa. Qualquer pessoa fica chateada se o salário atrasar. É normal isso. Mas o principal é o amor que você tem às pessoas, porque o Evangelho te impulsiona a isso. Então você pediu direção a Deus, Ele confirmou, ou Ele te deu a direção, e você escolheu aquele curso ali. O que as pessoas fazem com respeito à vida amorosa, com respeito a curso, com respeito a decisões no trabalho, a decisões no dia a dia? O que as pessoas fazem? Elas vêm sem o óculos do Evangelho, sem o óculos de Deus,
sem o óculos, sem a lente da palavra, ela toma as decisões com sua própria visão. Tipo, é minha visão, é o que eu penso, é o que eu sempre pensei, é o que eu aprendi, eu sou assim. Então é o óculos, não é óculos, ela está sem óculos nenhum, ela está com a visão dela, a visão humana, e ela vai tomando as decisões, às vezes por impulso, na hora ali. Quando a gente já pediu demissão assim, na hora que ela fizeram uma coisa com ela falou, cara, de hoje não passa, uma coisa que hoje não passa, ela foi lá e pediu demissão. 2, 3 dias depois ela, meu Deus, o que eu fiz? Ou então no final do mês, boleto aqui, boleto ali, conta aqui, ela, para que eu fui sair? Eu tinha que ter esperado mais. Mas foi no impulso. No impulso muita gente pediu demissão, muita gente aceitou a proposta, no impulso a pessoa aceita uma proposta, para não desagradar os outros, muita gente aceita certas propostas, porque não sabe dizer não. Às vezes, por outras razões humanas, ela diz sim ou diz não. Não importa se é sim ou não. O problema não é se é sim ou não. O problema é que ela está dizendo sim ou não sem o óculos, a lente de Deus, sem consultá-lo. Quem está decidindo é ela. Pode dar certo, pode não dar. Não há uma segurança se vai dar certo ou não. Aquele casamento, aquele relacionamento, aquela sociedade, aquele curso, aquela profissão e tudo que a gente toma decisão na vida. Não há segurança. Só há segurança com respeito à nossa vida, só há segurança quando, na hora que eu fui decidir, não foi com o meu olhar, não foi minha visão, eu não sou dono de mim, eu não mandei, não foi o que eu quis, não foi o que eu achava, tudo isso ficou de lado, porque eu botei a lente de Deus, e Jesus vai ensinar isso aqui para a gente, aqui mesmo, a gente só medita mais. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus vai nos ensinar isso. Então a pessoa decide. Isso vale para vocês, isso vale para mim, isso é para qualquer ser humano. Por exemplo, antes da gente começar o Vida de Filho, isso era um questionamento que eu fazia. A decisão que eu tomei, a mais difícil da minha vida, tem gente que pensa que a gente é criança, a gente é, sei lá, inconsequente, criança ou carnal. Então tem gente que pensa que a gente é carnal, tem gente que não acredita realmente na nossa comunhão com Deus, só pode, porque pensa que eu tomei a decisão difícil, como a que eu tomei de bobeira. Acordei de manhã e falei, vou tomar uma decisão, vou pular de paraquedas aqui e vamos ver o que vai dar. Foi uma decisão que eu pus esse óculos, que eu olhei para o Evangelho. Olha para Jesus, foi para ele mesmo que eu olhei. E muitos que estão me acompanhando agora já tomaram decisões difíceis, que foi só porque você olhou para Jesus que você tomou, porque se não fosse para olhar para Jesus, nunca tomaria. Aliás, se não fosse olhando para Ele, e se não fosse com a capacidade dele, nunca tomaria. Então assim, a gente cantou uma canção agora, que fala da presença, não me mexo do lugar, se a tua presença não for. Quem disse isso foi Moisés. Senhor, não me faças sair daqui, se a tua presença não for comigo. Quer dizer, ele estava para tomar uma decisão, ir ou não ir. Olha, eu vou, é a tua vontade, eu vou, mas que a tua presença vá comigo. Então, é isso que a gente precisa entender, porque a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Então, as nossas decisões pessoais, elas devem ser tomadas para a glória de Deus, porque Ele nos criou para isso, e para o nosso bem, com a visão dEle, com o óculos dEle, com as lentes dEle, com a direção dEle, consultando a Ele, de acordo com a vontade dEle. Quando é sem a lente dEle, como eu disse, pode dar certo, como pode não dar, mas quando é com a direção dEle, quando faz esse curso, não faz isso, espera mais, vai em frente, sai daqui, vai para lá, sai daqui,
volta para cá. Quando é com a direção dele, aí não é motivação, aí a gente pode falar, não vai dar errado. Mas eu tomei, foi com a direção dele e está difícil. Deixa, confia, pode ficar em paz. Como eu vou ficar em paz passando por isso? Porque foi a maior... gente, é muito forte. A maior paz, a maior segurança. Você pode estar passando o pão que o diabo passou, você pode estar no maior deserto do mundo, mas o que vai te dar paz? O que vai te dar segurança? Cara, eu estou passando por isso, mas lá atrás, estou passando por isso por causa de uma decisão que eu tomei. Estou fazendo esse curso, está difícil, vontade de desistir. Por que você não vai parar? Por que você não vai sair? Por que você não vai surtar? Por que você não vai desistir? Porque lá no iniciozinho, quando você tomou a decisão, não foi você que decidiu. Isso vai te dar uma paz danada. Isso vai te dar uma segurança. Isso vai te dar até uma alegria. Você vai dar glória a Deus passando por situações complicadíssimas. Que ao mesmo tempo que você fica tranquilo, porque você está passando foi com a direção dele, outra coisa que te deixa tranquilo, sua vida não é sua mais. Quem decidiu foi ele, e a vida é dele. E o amanhã está na mão dele. Eu só fiz porque ele mandou. Então o amanhã está sob o cuidado dele. Ou ele é doido agora? É doido. Aí ele fala assim, vai Moisés. Aí Moisés vai e está tudo errado para Moisés. Ele é injusto agora. Agora ele é um pai ausente. Não, ele não é doido, ele não é injusto, ele não é pai ausente, ele não é desleal, ele é Deus, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é sábio, ele sabe do amanhã, ele pode tudo, ele cuida de tudo. Se ele falou, então não importa o processo, foi ele que falou e a presença dele está comigo, porque eu estou fazendo. E ainda mais quando você faz, ainda mais quando a gente toma uma decisão que é contrária à nossa, mas que a gente tomou justamente porque não é a gente que decide. A nossa oração é até ousada, não que ele seja obrigado a nada, mas o fato da gente ter seguido a direção dele nos dá a ousadia de dizer, Senhor, o Senhor sabe, sim, todo respeito, só quero lembrar que eu só tomei a decisão porque foi você que falou, tá? Só lembrando assim, me ajuda aí. E ele vai ajudar, porque ele sabe de tudo, ele sabe. O Senhor sabe que eu não ia fazer isso, o Senhor sabe que eu nunca faria isso, né? Foi o Senhor que colocou no meu coração esse desejo, e o Senhor me deu coragem, nem sei como é que eu consegui fazer isso. Mas assim, já que o Senhor me deu coragem, me deu a palavra, me deu a direção, então continua me sustentando, porque está difícil, hein? Está complicado, hein? E ele vai cuidar da gente nos mínimos detalhes, porque foi a voz dele que a gente ouviu. Então, gente, ouça a voz dele, ouça a voz dele, ouça a voz dele, coloque as lentes dele. E outra coisa, não existe um padrão. Existem decisões que podem até ser padrão, mas existem coisas que são muito particulares. Ele fala com a Michele uma coisa e fala com uma Rosa às vezes outra, porque de acordo com o plano para a Michele ele falou uma coisa, de acordo com o plano para a Rosa ele falou outra. Então a gente precisa ouvir a voz dele, saber o que o Senhor quer para mim. Tem coisas que é geral, mas tem coisas que é para você. Então as pessoas elas tomam a decisão sem consultar, sem perguntar, sem botar essa lente, dá errado e depois vem para ele. Aí entra, tipo, quando tomou a decisão, nem chegou perto dele, da sala dele. Agora que tomou a decisão sozinha, deu errado, bate na porta. Posso falar? Fala, pode. Então, aqui. Mas quem falou para você fazer isso? Quem falou para você fazer isso? Você me perguntou? Não, você me perguntou? Mas ainda assim, se houver arrependimento, ele derrama a sua graça, perdoa, tem misericórdia e nos ajuda a tomar novas decisões de acordo com suas direções. Fique de pé, pessoal, por favor.
Semana que vem a gente vai continuar. Semana que vem nós vamos continuar essa passagem aqui, no mesmo capítulo, porque o olhar de Jesus para o ladrão que se arrependeu, semana passada a gente vai continuar essa mensagem, foi diferente. Foi ou não foi? Ele disse: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Jesus olhou para ele, viu arrependimento. Jesus, todo mundo olhava para ele como ladrão. Jesus viu arrependimento. E isso nos dá, entre outras lições, a lição de que a gente deve olhar com o olhar de Jesus. Nossos vizinhos, nossos familiares, aquela pessoa que todo mundo olha para ela como alguém complicado, todo mundo olha para ela como alguém que não tem jeito, todo mundo olha para você como alguém que não tem jeito. Não importa como todo mundo olha, como a maioria olha. A pergunta é: como que Jesus olha? Eu quero olhar como Jesus olha. Eu quero me olhar como Jesus me olha. Eu quero olhar para os outros como Jesus me olha. Eu quero olhar para os problemas como Jesus olha. Como é que Deus olha para os problemas, gente? Você está olhando para um problema X. Sem o olhar dele, você está vendo um gigante. Aí você pega, com licença, aí você pega, você fala assim: eu estou olhando para Golias, é muito grande, não tem como. Mas está aqui não, está ali. Muito grande, não dá. É muito grande, não dá. Olha o tamanho, muito grande, não dá. Ai, olha o tamanho desse problema financeiro, olha o tamanho desse problema no casamento, olha o tamanho desse problema na família, olha o tamanho desse problema de saúde, muito grande. Olha o exame, olha isso, olha. Calma aí, deixa tudo e eu vou colocar as lentes do Evangelho. Agora eu vou colocar as lentes de Deus. Vamos ver, vou olhar para a mesma coisa. Desânimo dá lugar a ânimo, fraqueza a força, covardia a coragem, dúvida a fé. Minha postura muda, meu semblante muda, minha maneira de encarar muda, tudo muda, porque mudou o que, gente? O meu olhar. O meu olhar. Porque agora eu estou olhando com os olhos de Deus. Não há outra explicação para Davi, sendo jovem e pequeno, ter ido com tanta ousadia para cima de Golias. Não há outra explicação. Ele estava olhando com os olhos de Deus, os olhos da fé. A ponto dele falar, até nossas palavras mudam. Tudo muda. Tudo muda quando muda o nosso olhar. Ainda hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eita, o baixinho folgado. É o olhar dele. É o olhar dele. É o olhar dele. Então, um ladrão sendo crucificado, 2 ladrões, os 2 vão para o inferno. Não. Os 2 para o inferno não. Teve um que se arrependeu ali. Jesus agora olha para ele. Todo mundo ainda olhando para o ladrão, mas o olhar de Jesus ainda hoje estará de paraíso. Humildade. Aí volta que a gente falou lá no início do culto. O outro, mas se é filho de Deus, desce da cruz aqui. O outro, o orgulho não deixou. A graça não fluiu. Havia graça. A graça está disponível. Mas ele não alcançou por causa do orgulho. Olha o problema. Olha como o orgulho é grave, hein? Olha como o orgulho é grave. Então a graça foi derramada sobre aquele que houve humildade. Porque a humildade vai gerar arrependimento. Aí, gente, voltamos no Espírito Santo, voltamos na presença de Deus para terminar. Como é que a gente consegue ter esse olhar? Porque se a gente for tentar ter esse olhar na força do braço, às vezes a gente vai botar
o óculos, às vezes não vai botar, às vezes vai esquecer. A gente precisa ter essa lente, né? É tipo, ao invés de botar o óculos de vez em quando, a gente precisa ter essa lente, a gente precisa mudar o nosso olhar. O óculos precisa de manutenção, senão ele suja. Sendo óculos precisa de manutenção, mas eu vou além. A gente precisa botar uma lente fixa, a gente precisa mudar esse olho, para a gente não agir de acordo com o Evangelho às vezes, ou por conveniência. Tem um vídeo na internet que a mulher que matou o assassino do filho dela, ela olha para ele, é antigo esse vídeo, não sei se vocês já viram, ela olha para ele e fala assim: eu perdoo você. Gente, não me diga que essa mulher está olhando para aquele rapaz Como assassino. com um olhar de mãe, com um olhar de gente normal que nós somos, nem com o olhar de mãe, porque se ela olhar com o olhar de mãe, vai ter mágoa, vai ter ódio, vai ter um tapa na cara dele. Só tem um jeito de uma mulher olhar para o assassino do filho, como aquela mulher olhou, e falar o que ela falou. Não era os olhos dela ali naquele momento, não era. O que eu quero dizer é que a gente não consegue ter esse olhar. O ser humano, por conta própria, não consegue ter o olhar de Deus. E se a gente só orar pedindo, a gente às vezes vai conseguir e às vezes não. E quando a gente não orar, enfim, vamos na raiz, vamos mudar esse olhar. Então a gente precisa nascer de novo. Nasceu de novo, então precisamos mergulhar no Evangelho e ter um relacionamento diário para manter esse olhar. Para em nenhum momento a gente olhar com os nossos próprios olhos, mas olhar sempre com os olhos dele. E eu vou além. Não é só para os outros não. Não é só para os problemas não. É você se olhar. Porque às vezes você se culpa demais, se cobra demais e se acha indigno demais. Mas se você disser assim, eu sou indigno, e botar um ponto final, você está errado. Agora, se você falar assim, eu sou indigno, mas Jesus me alcançou, aí ok. Porque se tiver um demônio agora aqui dizendo, Marcelo, você não merece, o demônio está certo. Só que ele precisa continuar. Se ele parar aí, ele está errado. Se ele falar que eu não mereço, está errado. Continua, está indo bem, está quase acertando o demônio. Ele fala, você não merece, mas a graça de Jesus te alcançou. Aí estaria certo. Se vier na tua mente que você não merece, está quase ficando certo. Mas se parar aí, então é um baita de um erro. Se o diabo falasse para mim assim, você não merece, eu falei, opa, está quase certo, continua. Mas a graça te alcançou. Ah, ok. Mas se ele falar só, você não merece ficar por isso, fala, sai fora. Eu ainda falo para ele assim, realmente, em parte você tem razão, realmente eu não mereço. Só que, sem merecer, ele me amou. Que coisa. Acabou. Assunto encerrado.